Essa aqui é pegadinha, hein? Se eu gosto mais de carros ou se eu gosto mais da Juliana. Eu vou tentar dar a resposta politicamente correta aqui. Um desses lados dessa equação aí ultimamente tem me dado muito mais dor de cabeça. E eu gosto muito mais do outro. Então vamos deixar por aí. Eu sou o Henrique, moro 5 anos e um pouquinho aqui na Nova Zelândia e hoje eu fui trazido para o canal da Juliana mais uma vez para fazer o Car Support aqui da Nova Zelândia e responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram dela. Então vamos lá. A primeira delas é: qual foi o carro, motivo ou pessoa que despertou essa minha paixão por carros? E eu já pensei muito a respeito disso, mas eu não tenho uma resposta muito direta, porque eu acho que na minha infância e adolescência eu tive muitas pessoas ao meu redor que me influenciaram a respeito disso. O meu pai trabalhando com terceirização de frota a vida inteira, eu tive um tio que era vendedor de carros e sempre estava com coisa nova, eu tive um outro tio que teve muita coisa especial durante a nossa infância, e um primo que é como um irmão para mim, que sempre gostou muito de carro também. Sempre teve gente ao redor que me influenciou nisso, mas eu acho que se tiver que escolher uma pessoa, acho que sem dúvida vai ser o meu pai mesmo. E de onde começou esse gosto e qual foi o primeiro carro que eu tive? Quando eu fiz 18 anos, eu ganhei um Palio dos meus pais, de terceira geração, mas o primeiro carro que eu comprei por opção própria, que eu escolhi e fui atrás, foi um Gol Chaleira 1985, foi um carro muito especial pra mim. Eu fiquei vários anos com ele, reformei, toda aquela história. Se eu já era envolvido com carros no Brasil e em que tipo de eventos que eu ia por aí? Sim, eu já era muito envolvido com carros no Brasil, inclusive até talvez mais do que aqui. E tinha toda quinta-feira o postinho, que não podia faltar, tava lá sempre, conheci e fiz muitos amigos através disso. E inclusive dentro dessa galera do posto, teve um pessoal com quem a gente organizava track days na pista em Curitiba. Foi uma época muito legal, a gente conheceu bastante gente, pôde aprender mais sobre essa história do motorsport no Brasil e foi muito legal. Essa é uma pergunta muito interessante. Se teve algum carro que eu já vi ou tive no Brasil e depois encontrei aqui na Nova Zelândia, usando como exemplo o Fit, se eles são iguais ou se eu notei alguma diferença. Eles são muito diferentes. Usando o próprio exemplo do Fit aqui, ele é um carro muito mais de entrada aqui no mercado neozelandês e japonês do que no Brasil, então é muito comum encontrar eles muito mais simples. Grande maioria com calota, sem vários dos opcionais que os do Brasil têm, com revestimento de banco mais simples, etc. E isso se aplica para vários outros carros bem mais caros também. É muito comum ver BMW Série 3, Mercedes Classe C, com banco de tecido, com roda com polegadas menores, motores mais simples e uma combinação de opcionais que não fariam o menor sentido no mercado brasileiro. Essa próxima pergunta é dividida em dois. Na primeira parte ela pergunta sobre a Porsche ou a Tesla. Essa é extremamente fácil de responder. Uma faz carro, a outra faz um iPhone com 4 rodas, então a gente para por aí. E BMW ou Mercedes. Aí eu não tenho uma opção propriamente dita, apesar de ter uma BMW na garagem hoje. Eu me identifico mais com a ideia da BMW, mas até mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu acho que eles se perderam no caminho deles ultimamente. O design deles está aí para provar isso. Então, atualmente, Mercedes. Se for olhar para alguns anos atrás, eu acho que eu ainda fico com a BMW. E é perfeito caminho aí para falar da próxima pergunta, que fala sobre o porquê do meu ódio com a Tesla. Quem vê as minhas stories aí sabe que eu não fui muito gentil várias vezes com a Tesla. E não é exatamente um ódio, mesmo porque eu trabalhei com eles por um tempo, por alguns meses aqui na Nova Zelândia. Eu tive uma experiência muito legal com eles. Eu acho que só depois de você ter a experiência de conviver com os carros um tempo, para você realmente conseguir perder aquele deslumbramento e ver que sim, a tecnologia é incrível e eles estão anos-luz na frente de todo mundo, mas porta desalinhada, os vãos entre um lado do carro passar um dedo e no outro não passar uma unha, a pintura ser horrível, vários pedaços de acabamento quebrado no carro 0 km, eu não consigo aceitar isso num produto tão caro quanto um carro, e eu acho que nesse aspecto a Tesla ainda tem que caminhar muito para estar no nível de ser considerada ou colocada numa pergunta junto com uma marca como a Porsche. Eu discordo de muitas das ideias da Tesla para o mercado, mas eu acho que eles também têm um mérito enorme pela disrupção que eles fizeram e por quanto eles avançaram tecnologias que outras marcas estão penando para alcançar. Se um Sprint Booster ou aquelas pecinhas que aumentam a sensibilidade do pedal do acelerador, se elas podem danificar o carro em alguma forma. Eu acredito que não. Um dos meus carros veio com essa peça como um opcional de concessionária do Japão, e o motivo de eu não ter tirado é porque eu acho que não traz nenhum malefício pro carro. Especialmente nesses carros mais modernos com acelerador eletrônico e tudo mais, acho que ele só tá enganando o acelerador para reduzir um pouco daquela progressão que tem na hora que você pisa no acelerador. Eu não acho que traz problema algum pro carro. Vi um Clio V6 no Trade Me. Teria um? Muito.
Teria muito. Eu quero muito completar o bingo do máximo de marcas diferentes de carro que eu puder ter. Eu não tenho nenhum Renault no currículo ainda. E eu só teria se fosse um carro muito especial. E o Clio V6, sem dúvida, é um. Eu já vi eles aqui em encontros. E realmente é um carro extremamente especial. Existem muitos carros diferenciados e especiais aqui na Nova Zelândia, justamente pela dificuldade de trazer coisas comuns. Já que você vai passar pelo processo de importar alguma coisa, o pessoal acaba trazendo coisas muito, muito legais. Então o Clio V6, sem dúvida, é um que no preço certo eu poderia trazer para dentro da garagem. E o que eu levo em consideração ao adquirir um? Eu tenho um processo meio interessante para compra de carros, que inclusive ainda é muito motivo de piada com os meus amigos do Brasil, porque o meu gosto acaba sendo meio peculiar às vezes, e eles não conseguem entender o porquê que eu acho legal comprar várias das coisas que já passaram aqui pelo meu currículo, tanto no Brasil quanto na Nova Zelândia. Eu gosto muito de coisas diferenciadas, peculiares, e que tem uma história diferente para contar. Eu acho que todos os carros que eu tenho na garagem hoje meio que fazem isso de uma forma ou de outra. Mas em termos de escolher o carro específico que eu vou comprar, às vezes é uma questão de oportunidade, o carro apareceu, tá barato. Várias dessas vezes eu comprei o carro sem nunca ter visto ele antes na vida, em outras cidades, em outras regiões até. Foi muito na base do chute e, por sorte, até hoje eu dei bastante sorte. E ainda na mesma veia, o que analisar em um carro antes de comprar. Então, assim, nos carros que eu comprei sem nem ter visto eles antes, eu me baseei nas informações que estavam nos anúncios, porque aqui na Nova Zelândia tem certos lugares que você compra que eles são bem generosos no tanto de detalhes que eles dão para as compras. Então, mesmo sendo carros baratos, mais velhos e mais rodados, eu confiei na informação e não fui passado para trás ou não tive nenhuma surpresa muito desagradável. Para os carros que eu realmente fui ver antes de comprar, tem uma coisa que você pode fazer aqui, também existe muito no Brasil, que são as inspeções pré-compra. Então você pega o seu carro, ou esse carro que você quer comprar, e leva até um mecânico de confiança, ou às vezes eles podem até ir até onde o carro está, fazer uma inspeção, verificar se está tudo certinho e te emitir um laudo, que você ou usa para ficar feliz com o carro e comprar, ou para negociar o preço e tentar abater o valor dos possíveis reparos. Isso é muito comum aqui, e eu acho que se você não conhece muito, ou se você acabou de chegar e está um pouco incerto, eu recomendo muito, e não é muito caro, coisa de 70, 80 dólares, você consegue fazer isso aqui. Se eu botar um turbo no meu Tida, é crise de meia-idade, vai em frente, manda ver, se precisar de ajuda me chama. Nenhum carro com turbo fica pior do que estava sem, então manda ver, independente da idade, toda a idade é válida para ter um carro turbo. Como iniciar nesse mundo de carros? Gosto muito, mas vejo que é uma imensidão e fico perdido. E eu concordo, é realmente um mundo muito grande, com muitas vertentes diferentes, pessoas diferentes e culturas diferentes. Mas eu acho que isso, na verdade, é uma coisa boa e não algo para necessariamente ficar perdido. Acho que você tem que escolher o que você acha que combina mais com a tua personalidade, seja o estilo do carro, ou uma cultura em específico, ou alguma coisa que você goste de fazer. Eu, por exemplo, comecei com fotografia e customização, porque eram as coisas com que eu me identificava mais e tinha pessoas próximas de mim que sabiam a respeito disso. Com o tempo eu peguei mais o gosto em efetivamente mexer nos carros, tanto que agora a gente está trocando o motor da BMW, quase terminando esse projeto aí. Tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para aprender. Eu acho que hoje em dia o YouTube ajuda pra caramba, vai ter gente construindo conteúdo de todas essas coisas, e é muito fácil você se envolver com essas comunidades através da internet, e dali para você construir um grupo de pessoas que pensa igual e que vai te ajudar a evoluir nessa possível vertente aí, é um pulo. Qual o JDM? O JDM, para quem não sabe, é o Japanese Domestic Market, o nome dado aos carros que foram feitos para o mercado japonês e depois levados para outros lugares. No caso aqui da Nova Zelândia, os JDM são JDM de verdade, na grande maioria, porque eles foram usados no Japão como carros japoneses e depois importados para cá. E se a gente está falando aí dos JDM clássico, daquela época de ouro ali do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, eu acho que um dos meus preferidos está estampado aqui na minha camiseta, é o Godzilla, o GTR R32, é um carro que eu tenho um apreço muito, muito grande, eu gosto muito desse carro, e acho que se fosse para escolher um dos JDM clássico aí, mais do que RX-7, mais do que Supra, mais do que até o próprio R34, eu acho que pra mim seria o R32. Então tá aí a minha escolha. Galo 12 ou Galo 24? Pra mim, Galo 12, Galo 24 não tem a menor chance, esquece, isso aí não tá com nada. Galo 12... Could you tell me right quick what would be better motor for my Skyline, a Gallo 12 or a Gallo 24? 24. I didn't know pizza places made motors. Depois que um carro roda 400 mil quilômetros, o que acontece com o motor? Retífica ou é só um novo? Eu acho que
400 mil quilômetros é um número muito arbitrário aqui. Se você compra uma granada sem pino e o carro explode na tua mão, isso pode acontecer muito antes desses 400 mil quilômetros. É o mesmo passo de que carros que são bem mantidos ou só deram sorte na roleta ali, vão muito, muito adiante disso. Eu já tive um carro com 387 mil quilômetros e tava aí, ó, quase nos 400 com motor original e ainda tinha muita vida pela frente. Mas, se eventualmente dá um problema, retífica é sempre uma forma de resolver isso. Qual foi o maior perrengue que eu já passei com carros? Para essa pergunta, eu acho que eu tenho duas possíveis respostas. Uma delas no Brasil e uma delas na Nova Zelândia. No começo do vídeo eu mencionei esse Gol chaleira que eu comprei. Nossa, eu amava o carro e gostava de ir para tudo que era encontro com ele. Eu morava em Curitiba e tem um evento muito grande de donos de Volkswagen que acontece em São Paulo. Eu queria muito ir para esse evento. Quando eu dirigi para esse evento, era uma distância de quase 500 quilômetros, ou seja, que normalmente com um carro normal você demoraria, sei lá, 5 horas, eu demorei 14. O carro quebrou várias vezes na estrada, na verdade, não, minto, o meu carro quebrou uma vez só na estrada, mas a gente estava num grupo de 14 Volkswagen com motor a ar. Fusca, Variant, Kombi, Gol BX, vários deles foram parando pelo caminho e tendo que ir de guincho. Eu consegui chegar, mas demorou muito, foi bem sofrido, mas foi um evento sensacional e eu acabei fazendo isso vários outros anos. Já na Nova Zelândia, teve um outro perrengue que inclusive a gente já contou num vídeo que foi muito pedido, no qual a gente fala desse perrengue que não teve necessariamente a ver com o carro em si, mas o carro teve uma peça muito importante nessa história aí. Era a campervan que a gente viajou por 2 meses aqui ao redor do país e eu encalhei ela na estrada e a gente precisou ser resgatado e a gente achou que ia morrer. Se tem algum carro que é um sonho de consumo, mas que eu não tenho coragem de pagar, eu tenho sim um carro que é um sonho de consumo meu, que seria um sonho atingível, é um que eu ainda quero que seja assim o meu ápice, que é o Lexus LC500. É um carro que eu tenho uma adoração, eu sou completamente obcecado por esse carro, ele representa tudo que eu acho que um carro tem que ter, e eu tenho acompanhado muito de perto os preços dele no Japão. Se tudo der certo, em algum momento eu ainda chego nele. Se tem algum carro dos sonhos que eu ainda não dirigi. Eu acho que quando a gente está falando de carro dos sonhos, aí nesse caso é algo muito mais inatingível e que seria só assim a oportunidade de poder interagir ou sequer ver o carro. Então nessa lista para mim tem um que é definitivo para muita gente da minha idade também, que é a McLaren F1. Eu acho que ela representa assim o super carro definitivo, não tem absolutamente nada que eles deixaram fora da equação para fazer aquele carro. Ele é reconhecido até hoje como um dos projetos mais incríveis já feitos na indústria automotiva. Então a oportunidade de interagir com quem dirá dirigir, seria o topo, a cereja da cereja do bolo. E por último, para falar mais sobre a Tarmac. Então, de novo, quem segue ou a Ju ou a mim no Instagram sabe que volta e meia eu posto histórias a respeito do Tarmac Life. Eles são uma revista / site de lifestyle automotivo aqui da Nova Zelândia. É um projeto extremamente pequeno, eu sou a 4ª pessoa a entrar pro time deles e atualmente eu estou servindo como um escritor freelance. Então basicamente o que eu faço é que eu trabalho junto com eles para auxiliar nas filmagens e de vez em quando aparecem alguns carros que as montadoras disponibilizam pra gente para fazer cobertura, viagens, histórias e produzir conteúdo para eles. A cultura automotiva aqui na Nova Zelândia é muito, muito forte e eles têm uma sede de conteúdo que atualmente não está sendo muito gerado por aqui. Então eu aproveitei essa oportunidade para entrar em contato com esse pessoal e que a gente bateu o santo e hoje em dia está sendo muito legal colaborar com eles e produzir mais conteúdo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente tentou cobrir tanto nesse vídeo quanto no outro das coisas que vocês perguntaram para nós a respeito dessa cultura automotiva, tanto a meu respeito quanto da Nova Zelândia, e a gente pretende fazer mais vídeos a respeito disso. Então se você quer ver mais sobre isso, segue tanto a Ju quanto a mim no Instagram e dá um subs aqui no canal, deixa um like no vídeo que ajuda na autoestima da minha noiva. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado!